convite, obrigado pela apresentação. Então, eu vou fazer uma apresentação que não tem relação direta com as imagens, mas depois que me foi pedido a substituir para o hoje, tinha essas imagens e, se tiver tempo, depois vou usar assim como ilustração. Por enquanto vai ficar essa bandeira do Brasil, né, que é uma bandeira dos farrapos, dessa artista chamada Niklaus, que será uma mulher adulta, e que me parece extremamente interessante, e que tem um subtítulo da minha fala, que vocês vão ver, que pega essa problemática das redes sociais, da democracia participativa, do OB, abrindo para longe, né? No sentido que eu acho que nós estamos no Brasil hoje, no desafio dos próximos, dessa década, na batalha chamada classe C. Então, quando a gente fala das redes sociais e da democracia, participação, eu acho que de imediato a gente pode lembrar duas coisas. A primeira é que, falando de redes sociais e democracia participativa, na realidade, nós somos obrigados já a abrir esse tema do orçamento participativo num horizonte muito mais amplo. E que, eventualmente, esse horizonte mais amplo, ele pode servir para sair de alguns dos impasses, né, das experiências passadas e de como elas são tratadas e foram tratadas mesmo nas mesas de ontem à noite e de hoje. Quando a gente fala de redes sociais, necessariamente a gente fala muito mais do que participação, a gente fala de colaboração, que já não é a mesma coisa, né? E porque a participação é algo que vem depois. Ela vem depois da representação e depois que o orçamento se constituiu. Você participa, né, da determinação das prioridades do orçamento, um orçamento que vem de outro lugar, de uma outra organização da produção. A colaboração, ela já está na origem, na fonte, do que depois vira também um orçamento. E outro elemento é que não é mais apenas o orçamento que pode ser objeto de uma democratização e de uma inovação democrática, mas é o próprio governo. Ou seja, se por um lado nós podemos pensar, para além da participação, a colaboração, por outro lado nós podemos pensar, para além da democratização do orçamento, a democratização do próprio governo, né? Algo que a gente poderia dizer wiki-government. Né? Mas aí, como eu coloquei no meu título, eu vou pegar a coisa um pouco de longe e relacionar o tema da democracia no horizonte das redes sociais, das novas tecnologias, da informação, da comunicação, numa análise do capitalismo e do que eu chamaria uma nova composição do trabalho. Então, em primeiro lugar, 3 definições. As redes sociais já indicam que a tecnologia é completamente social e vice-versa. A gente está falando de redes sociais e a gente sabe que essas redes são redes proporcionadas que caracterizam a tecnologia. Não há mais diferença entre dinâmica tecnológica e dinâmica social. A tecnologia já é social. O que são as redes sociais? O que é a internet? São bilhões de pessoas que interagem e colaboram entre elas a um custo tendencialmente igual a zero. Terceiro elemento, nessa dimensão aonde a tecnologia já é social e aonde bilhões de pessoas interagem e colaboram a um custo tendencialmente igual a zero, é possível dizer que tendencialmente, em algum momento essa tendência ela se atualiza, o ato de produzir já se tornou um ato comum. Então temos um elemento novo, de inovação radical, o que permite de pensar não mais apenas as problemáticas da representação e da autorrepresentação, mas as temáticas da relação entre representação e autorrepresentação, quer dizer, representação e participação, com as problemáticas da valorização e autovalorização. Ou seja, temos horizontes completamente abertos, né, de descoberta e inovação, que são extremamente importantes. Essa sociedade marcada pelas redes
e por esse tipo de dinâmica da relação entre tecnologia e sociedade, ela funciona como um gás. Eu estava pensando na brincadeira do Giovanni, que ele falou de a partir do bogatômetro, que era de pensar em outro elemento, né? A gente pode pensar então em um gasômetro, né? Que é o gasômetro daqui de Porto Alegre, né? Mas porque a dinâmica da sociedade, da produção, do valor, nessa sociedade daí, ela funciona como um gás. E qual é a característica do gás? Que ele circula, que ele é potente e que ele vaza por toda parte. Né? Vazamento se diz em inglês, leaks. Né? E quando esse vazamento ele não é algo que o governo previu, ao contrário, o governo tenta não deixar acontecer, ele acontece de maneira selvagem, Wikileaks, né? O vazamento colaborativo, né? Que a gente sabe está mudando a cara da diplomacia mundial. Como é que podemos pensar, exatamente, de lidar com o gás, com essa dinâmica que vaza por todo lado? Pensem na Líbia, né? Contrariamente ao que aconteceu no Egito, mas também no Egito, né? O pessoal pensou, diante da insurreição, fechar as portas e cuidar daquilo que estava acontecendo. Hoje em dia é impossível. Mesmo que você esteja em determinadas situações periféricas, com determinadas situações políticas particularmente duras, é impossível fechar as portas. Tudo vaza por todo canto. É impossível controlar a informação. A informação e a comunicação, elas estão diretamente, continuamente em circulação. Então, tudo vaza e todos colaboram. Wikileaks, exatamente. Como é que podemos exemplificar isso, tentando dar uma representação geral desse deslocamento, né? Usando, eu já usei várias vezes, para aqueles que me escutaram, me desculpem, mas eu acho a metáfora melhor, que funciona, então para aqueles que já ouviram, me desculpem, né? Que é que nós passamos exatamente de uma sociedade organizada por instituições de colmeia para uma sociedade organizada em torno da polinização. As abelhas têm duas atividades, né? Quer dizer, desde o nosso ponto de vista, né? Desde o ponto de vista delas, deve ser uma só, mas enfim. Desde o nosso ponto de vista, elas produzem mel dentro da colmeia, né? Para produzir o mel, ela tem uma outra atividade que, desde o nosso ponto de vista, é muito mais importante do que o mel, que é a polinização. O apicultor apenas se apropria diretamente do excedente de mel que as abelhas produzem, né? Para a sua própria reprodução e vende esse excedente. A colmeia ela funciona exatamente como uma metáfora do que é a apropriação capitalista, industrial, do tempo de trabalho excedente dos operários ou dos trabalhadores mobilizados por meio da relação salarial. Mas as abelhas têm uma atividade que tem, aliás, um impacto econômico e ecológico muito mais importante, N vezes mais importante do que a produção de mel, que é de ir de flor em flor. Desse ir de flor em flor depende toda a produção, né, da agricultura doméstica e selvagem. E esse ir de flor em flor, o que é? Ele é um trabalho completamente relacional. É um trabalho que é parecido ao que acontece no Facebook, no Twitter, nos e-mails, em todas as, redes sociais que caracterizam as redes tecnológicas e vice-versa. Ora, nós estamos diante de uma nova contradição, na medida que o trabalho nessas redes sociais, desse trabalho que se torna um ato comum, ele é um trabalho de polinização, é um trabalho colaborativo, é um trabalho que acontece em comum e graças ao comum, mas as instituições sociais que regulam o trabalho, que regulam a determinação da riqueza, a apropriação da riqueza, continuam sendo aquelas da colmeia e da relação salarial de tipo industrial. Então, nós passamos da colmeia como dialética entre o público e o privado, entre o Estado e o mercado, a uma dinâmica de circulação que é imediatamente produtiva, na qual emerge uma nova dimensão, que é uma dimensão do comum, o comum do trabalho, como algo que acontece diretamente nas redes.
Ora, esse comum desse trabalho, a gente precisa exatamente analisá-lo desde o ponto de vista do que eu falei, do trabalho. Há uma tendência na análise das redes a esquecer essa dimensão do trabalho pelo fato que a caracterização sociológica e econômica do trabalho nas redes não corresponde à identificação tradicional que nós estamos acostumados a fazer, né, entre o trabalho como atividade de produção de valor e a forma específica, histórica, dominante no período industrial, da Revolução Industrial até a década de 70, do trabalho como trabalho assalariado de tipo industrial. O desaparecimento da hegemonia da forma do trabalho de tipo assalariado da grande indústria fordista, muitas vezes é apreendido como desaparecimento do trabalho em geral. Ora, e o tema da classe C, por exemplo, é uma das consequências mais, uma apenas, mas que é muito importante, na medida que, quando se fala da classe C, se fala apenas de um determinado padrão de consumo e não de uma nova caracterização de classe desde o ponto de vista do trabalho. Ora, não existe capitalismo e não existe exploração, sem exploração, quer dizer, e, portanto, sem exploração do trabalho. E nós estamos ainda em um regime capitalista, e esse regime capitalista tem características diferentes. Esse regime capitalista contemporâneo é aquele de um capitalismo que se organiza de maneira cognitiva, em rede e é globalizado. O trabalho que o capitalismo explora é, por sua vez, um trabalho imaterial, comunicativo e afetivo ao mesmo tempo. E vamos ver as consequências e tentar um pouco explorar essa composição do trabalho, essa análise das redes sociais e da questão do governo a partir de uma análise que pretende colocar em seu cerne a composição do trabalho. Voltamos, portanto, às redes sociais, com algumas afirmações que são a consequência dessa introdução que acabamos de fazer, para dizer, elas não são meras ferramentas, elas não são segmento de atividade específica, elas não dizem respeito a um público específico. Muito pelo contrário, elas são um novo paradigma que explica todo o trabalho, toda a economia e todo o capitalismo hoje, mesmo quando elas não intervêm diretamente. Que paradigma é isso? É o paradigma da cultura digital e da cultura em geral, onde nós, por um lado, podemos dizer que a cultura é relação, né? E que, ao mesmo tempo, a cultura está no cerne, enquanto relação, do processo de acumulação do capitalismo contemporâneo ou do que podemos dizer o capitalismo cognitivo. Por que a cultura está no cerne do regime de acumulação do capitalismo cognitivo? Porque dela depende, da cultura, a solução do que poderíamos dizer de uma tautologia que caracteriza esse capitalismo, de uma crise do valor, de uma afirmação de valor por meio de um valor. O que é essa tautologia do capitalismo contemporâneo? Aquela que está na base da crise do subprime e da crise do capitalismo que a gente está vivendo. Que crise é essa? Se passamos da colmeia para a polinização, podemos dizer que passamos de uma fase na qual o conhecimento ele era um elemento fundamental, um fator de produção de bens materiais, ou seja, de uma economia industrial na qual se produzia por meio do trabalho assalariado bens materiais por meio de conhecimento, a uma economia na qual se produz conhecimento por meio do conhecimento. Essa que é a tautologia. Qual é a solução da tautologia? A solução é a cultura, a produção de relação, a significação. Na era do capitalismo cognitivo, o conhecimento produz conhecimento, tempo de vida e tempo de trabalho se juntam, né? E nós estamos exatamente numa situação na qual, né, o valor depende de elementos relacionais, de elementos culturais, de elementos cognitivos. Vejam bem, vamos fazer um exemplo. Nós estamos hoje no início do governo Dilma e houve no governo Dilma a nomeação de uma ministra que tem uns
que era uma desconhecida na área de cultura, em geral, dessa cultura, né, mas que tem um sobrenome conhecido, né? E essa ministra, aparentemente, está rompendo com as inovações que aconteceram no MINC em termos de debate sobre Creative Commons, propriedade intelectual, software livre, mas também está rompendo no sentido que introduz dentro do Ministério uma secretaria chamada de Economia Criativa, aonde essa secretaria ela serviria para pensar a cultura desde o ponto de vista econômico e aqueles setores da economia que teriam características culturais. Então, nós temos um duplo retrocesso preocupante e que tem um impacto geral no governo, um retrocesso com relação à questão do comum, em direção à propriedade privada, ao copyright contra o Creative Commons, sobretudo contra o copyleft, etc. E temos o retrocesso também nessa visão de que existiria um setor específico de criação que definiria uma economia específica com relação àquela outra economia que não seria criativa, o que é uma grande besteira. Hoje em dia, toda a economia, todo o valor depende, em termos de agregação, dos elementos de inovação e dos elementos culturais e, portanto, criativos. Vejam bem, o chinelo Havaiana, ele é uma commodity desde o ponto de vista da sua dimensão material. O bem material é absolutamente secundário e não custa quase nada. O valor que o chinelo Havaiana tem é completamente relacional. É design, cultura da praia, a imagem do Brasil, né? Isso vale também para um sapato Nike, né, onde o que se compra não é o sapato material, que pode ser produzido em qualquer lugar do mundo, né, mas se compra a vírgula, ou seja, uma forma de vida, um elemento de cultura. O que o jovem quer no Nike, por isso que a Nike está fazendo um acordo aqui com uma grande ONG muito conhecida do Brasil, né, bem presente na periferia, inovadora, né, para fazer exatamente o quê? Para agregar esse elemento de relação e de cultura que caracteriza... Depois vou deixar vocês falarem, que nem o Alegrete. Então, o que isso significa? Significa que nas autoestradas, nas redes da informação, contrariamente às autoestradas da época industrial, o produto que circula, ele agrega, quanto mais ele circula, quanto mais ele agrega valor, ele é mais rico, quanto mais ele passa de um ponto para o outro ponto, de ponto a ponto, né, entre pares, eventualmente. Nas autoestradas industriais, né, o carro que entra na autoestrada, ele foi valorizado na fábrica, ele vai se consumindo. A valorização aconteceu na relação salarial. No capitalismo contemporâneo, a relação acontece exatamente nas redes sociais. Tudo é cultura nesse sentido, que o valor agregado é cultura. E isso não é um setor da cultura, isso vale também para Vale do Rio Doce. Vale para Vale do Rio Doce. O valor agregado do minério, que é uma commodity, depende dos elementos imateriais que permitem a Vale do Rio Doce ter uma gestão just in time da logística global dela e conseguir fazer circular aquele minério de maneira ultra veloz para que ele chegue da Amazônia de Carajás para a China. Isso vale para a produção da soja. Toda a produção depende dos elementos culturais, cognitivos e imateriais. Portanto, o que nós temos na discussão sobre as redes sociais e o desafio da democracia participativa, nós temos o horizonte primeiro de aprender a transformação da relação capital-trabalho a partir da transformação do capital e do trabalho. Então, a necessidade de dizer o sujeito de um processo de democratização é um novo tipo de trabalho, que não é mais o trabalho assalariado, definido pelas suas tarefas materiais, mas é um trabalho imaterial que a gente encontra dentro do trabalho assalariado e fora do trabalho assalariado, que é o trabalho que a gente encontra nos setores tipicamente, tradicionalmente, culturais, do design, da arquitetura, do planejamento, mas é também o trabalho do pobre, o trabalho da cooperação. É um trabalho que, em geral, se torna precário, altamente intelectualizado e que é mobilizado exatamente enquanto rede social e rede tecnológica. E aqui temos exatamente a questão, no Brasil, hoje,
de conseguir introduzir um viés de classe, de análise da composição do trabalho, diante da transformação de um lema eleitoral, que pode ter sido interessante e importante, a classe C, e um programa político de transformar todo mundo em consumidores. O desafio para a democracia é encontrar os processos de subjetivação que, por trás dessa classe C, dizem respeito a essa nova figura do trabalho, o trabalho imaterial, que é o trabalho dos precários e dos pobres, onde nós encontramos os jovens das classes médias urbanizadas e os pobres das favelas juntos, produzindo relação e produzindo sentido, produzindo formas de vida por meio de formas de vida. O segundo elemento de reflexão é que, quando nós pensamos a relação entre participação e democracia a partir das redes sociais e em função dessa dinâmica do trabalho, dessa nova dinâmica do trabalho imaterial, de um trabalho cooperativo, de uma produção que se torna um ato comum, nós temos a necessidade de introduzir uma nova esfera institucional que não se resume mais ao antagonismo entre público e privado, entre Estado e mercado, mas que é a esfera da rede, que é a esfera do comum, que é a esfera exatamente do common. Isso aqui, a meu ver, é a grande inovação e que permite exatamente de pensar grande, de pensar a partir do Rio Grande do Sul, com a determinação política que existe aqui, uma inovação nesse sentido, na inovação no sentido da determinação de uma experimentação institucional adequada, né? E nesse sentido, exatamente, ir além do OP em direção ao Wiki-Government, em direção ao governo colaborativo. Bom, depois, se sobra tempo, não sei se vai ter debate ou não, se a gente fecha. Aí fica com essa bandeira, então. Obrigado.